Vimos na aula passada que aquilo que Deus prometeu a Abraão e ao seu descendente acabou sendo prometido para nós também, porque nós estamos em Cristo, que é o descendente de Abraão. E agora Paulo continua a falar sobre o assunto da lei em relação a essa promessa que foi feita. Vamos lá, versículo 17 de Gálatas, capítulo 3. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Note aqui com atenção o início do versículo 17. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Que aliança é essa? A aliança de Deus com Abraão, que foi confirmada pessoalmente por Deus, que se resume em quê? Em promessas. Essa aliança feita com Abraão, que se resume em promessas, ela não pode ser invalidada pela lei. Olha o que o apóstolo Paulo diz a seguir. A lei, que veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão, a lei não pode abrogar essa promessa, de forma que venha a desfazê-la. Não pode. Surgiu a lei e agora a promessa já era. Não. A promessa foi feita e a promessa vai ser cumprida. A lei, no caso a lei mosaica, ela veio 430 anos depois da promessa feita aos patriarcas. Os patriarcas comumente são Abraão, Isaque e Jacó. Então, se a lei mosaica veio depois da promessa, ela não pode validar a promessa. Não pode. Aquilo que foi prometido a Abraão, e subentende-se aqui, ao seu descendente, que é Cristo, continua de pé. Seja com respeito a possuir uma terra, ou com respeito a ser uma bênção para os povos. Não mudou nada. Com essas palavras, Paulo está dizendo que a aliança da lei não alterou em nada o propósito de Deus dar o que ele prometeu a Abraão e ao descendente de Abraão, que é Cristo, especialmente a bênção para todos os povos. Professor, o que é essa bênção para todos os povos que foi prometida a Abraão e ao descendente de Abraão? É a salvação em Jesus. Qual é a bênção ali que a gente vê hoje que alcançou todos os povos? É a salvação em Jesus. Veja também que a lei não pode ter vindo como meio de justificação. Alguns pensam isso. Deus deu a lei para que o homem pudesse justificar. Não, porque o que o homem poderia ganhar observando a lei, por exemplo, a salvação, ele já tinha isso garantido. Onde? Na promessa. A promessa não foi feita antes? E essa promessa não inclui também a salvação em Cristo? Então, a lei jamais poderia vir como meio de justificação. Por quê? Porque outro meio de justificação já havia sido estabelecido antes com Abraão, quando Deus justificou o patriarca pela fé. Abraão não é o pai da fé? Não foi justificado pela fé? Então, na época de Abraão nem existia a lei, não existia a lei. A lei mosaica veio bem depois. Ora, se Abraão foi justificado por sua fé e nós somos filhos de Abraão, então nós também seremos justificados pela fé. Todos nós. Não tem nada a ver com observância de lei. A lei veio bem depois da promessa. E qual foi o objetivo de a lei ter sido dada então? É essa a pergunta que muitos fazem. O objetivo vai ser explicado lá no versículo 19, daqui a pouco. Vamos primeiro para o verso 18. Diz assim: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Olha o raciocínio do apóstolo aqui. Se a herança, aquilo que nós vamos ganhar, ela provém da lei, da observância da lei, então ela não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Entenda a herança aqui como se referindo ao que Deus prometeu dar a Abraão. O que foi mesmo que ele prometeu, professor? Prometeu uma terra, prometeu uma descendência tão grande quanto o número das estrelas. É claro que isso aqui é uma hipérbole, é uma linguagem de exagero. E também prometeu que o patriarca e os seus descendentes seriam um meio para que uma bênção chegasse a todos os povos. No caso aqui, a salvação em Jesus, como eu já falei. Paulo continua: se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. É o que eu estou falando. Se para receber essa herança precisa observar a lei, então de que valeu Deus prometer? Valeu nada. Paulo confirma isso. Ele fala: mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. É interessante que o texto bíblico ele ainda traz esse advérbio aqui, gratuitamente. De que modo Deus a concedeu a Abraão? Gratuitamente. Deus só prometeu: eu vou dar isso para você e ponto. Por isso que a salvação ela é pela graça, não depende de nós. Deus decidiu dar e acabou. Ele fez uma promessa, não era obrigado a fazer a promessa, e mesmo assim ele fez. Então a herança ela não pode ser obtida pela guarda de lei nenhuma. Deus a concedeu a Abraão por meio da promessa que fez.
e de graça. E de graça. Professor, por que ele usa a linguagem, esse termo herança, para se referir àquilo que a gente vai ganhar devido à promessa? Por que usa a palavra herança? Na verdade, a palavra aliança no Antigo Testamento ou no Novo, tanto faz, ela pode ser traduzida tanto como por aliança como por testamento. Você sabia disso? Testamento. Então a aliança que Deus fez com o homem, essa aliança que a gente vê, Deus fez aliança com o homem, você vê no Antigo Testamento, vê Jesus falando também sobre a nova aliança, tudo isso, essa palavra aliança, ela também pode ser traduzida como testamento. Por isso que usa a palavra herança. Por quê? Porque dessa aliança que vai resultar na nossa salvação, essa aliança também pode ser considerada um testamento, algo que Deus fez em testamento. E quando é que a gente recebe algo que foi prometido em testamento? Quando morre o testador. Você está percebendo que coisa interessante? Toda a herança a gente recebe quando morre o testador. Então é como se a aliança, que é sinônimo de testamento, já apontasse para a morte de Jesus. Porque é a partir da morte dele na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, que nós vamos garantir o recebimento da promessa. Então, aliança e testamento são termos sinônimos na Bíblia. Por isso, quando fala Antigo Testamento, Novo Testamento, poderia ser também Antiga Aliança, Nova Aliança, daria no mesmo. Então, vamos continuar aqui, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Espera aí, vamos com calma aqui. Paulo está imaginando a questão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Se eu acabei de falar que a lei não é um meio de justificação, então por que a lei foi dada? Qual o objetivo dela? Paulo responde: foi adicionada por causa das transgressões. Como assim por causa das transgressões? A lei foi adicionada para revelar o pecado do homem. E como é que ela revela o pecado do homem? Condenando esse pecado. Exemplo, a lei revela que adultério é pecado, quando condena o adultério como transgressão. Não é verdade? Quando a lei diz lá que não adulterarás, então ela está dizendo que não se deve fazer isso. Ela condena adultério como transgressão. E, ao condenar o adultério como transgressão, automaticamente ela condena o adúltero como transgressor. Então, para que serve a lei? A lei serve para apontar o pecado, para falar isso é pecado ou isso não é pecado. A lei revela o pecado. Ela foi adicionada por causa das transgressões, para revelar o que é transgressão e o que não é transgressão. E ainda diz mais aqui, o que Paulo diz? Isso a lei faz, não é? Revela o pecado, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é o descendente a quem se fez a promessa? É Cristo. Ele é a semente. Ele é o descendente a quem foi feita a promessa. Lembra que eu falei? A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, um descendente específico, Jesus. Então a lei, ela fica revelando o nosso pecado, jogando na nossa cara tudo que nós fazemos que é pecado, e ela faz isso até que venha quem? Até que venha Cristo. Como assim? Vamos ver, vamos entender. Tendo chegado Jesus, a utilidade da lei cessa, porque o seu papel de revelar o pecado na nossa vida e de condenar esse pecado já foi cumprido. E por que a lei faz isso, de revelar o pecado e jogar na nossa cara que nós somos pecadores? Agora presta bem atenção para você entender tudo. Ela faz isso para nos levar a correr para Cristo, para ser salvo por Ele. Como assim? Quando a lei revela para nós o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos miseráveis e o quanto nós só merecemos condenação, isso deveria nos levar a olhar para Cristo, a buscar em Cristo a salvação. Porque essa ideia de querer insistir em buscar justificação por sua própria conta, por seu próprio esforço, isso só pode vir de alguém que não entendeu de verdade o que é o pecado na nossa vida. Não entendeu. A pessoa não percebe que ela sempre vai pecar, que ela sempre vai desagradar a Deus e que não tem para onde correr. Então, a lei, no final das contas, ela veio, na verdade, trabalhar a favor de Cristo, porque ela aponta o pecado em nós. Isso deveria nos levar ao desespero e nos fazer correr para Jesus. Senhor, me salva, me salva. Lá no Antigo Testamento, para onde que o crente do Antigo Testamento corria? Ele corria para o sistema sacrificial da época, porque como o salário do pecado é a morte, o que ele tinha de fazer? Ele tinha que ir lá oferecer o cordeiro e o cordeiro morria no lugar dele. Então tem de haver essa consciência no homem de que a justificação está fora da mão dele. A justificação é uma provisão do próprio Deus. O crente do Antigo Testamento, ele tinha essa consciência. Eu não posso me salvar. A única coisa que eu mereço é condenação. Então eu vou lá para o sistema sacrificial, oferecer o animal para morrer no meu lugar.
porque na verdade quem deveria morrer era eu. Mas aí ele vai lá e ofereceu o animal. Nós cremos que o sacrifício, ele provém de Deus. É Deus que providencia o sacrifício no nosso lugar. Então, aquele cordeiro que era morto no Antigo Testamento, ele era o quê? Um representante de Cristo. Embora a lei não tenha sido dada por Deus como uma alternativa de justificação, mas sim adicionada ao plano de salvação, não é? No final das contas, a lei foi adicionada ao plano de salvação, porque se ela nos faz correr para Cristo, ela, na verdade, contribui para a salvação pela graça. Você entende? Então, a lei foi adicionada ao plano de salvação de Deus em Cristo, pois ela, no final, direciona o homem para Cristo, ou deveria direcionar, não é? Tem muita gente no Antigo Testamento que não entendeu isso e insistiu em ser justificado pela observância da lei. Quebrou a cara. Você também notou aqui que, no final das contas, a lei, ela só funciona como meio de justificação para o próprio Cristo? Cristo é que conseguiu cumprir a lei. Ele cumpriu no nosso lugar. Então, não há qualquer motivo para a gente se preocupar em cumprir lei para ser salvo. Cristo já não cumpriu a lei no nosso lugar? Então, não precisamos observar a lei para ser salvo. Paulo continua. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha aqui o que Paulo está falando. Que a lei, ela foi promulgada. O que quer dizer isso, promulgada? Ela foi tornada oficialmente conhecida por meio de anjos e pela mão de um mediador. Professor, não estou entendendo aqui. Calma, você vai entender. Eu vou ler esse versículo de forma mais completa. Vou pegar o versículo anterior e vou juntar aqui. É o seguinte: a lei foi adicionada por causa das transgressões, não é? Foi adicionada para revelar pecado. E ela foi promulgada por meio de anjos, pela mão de mediador, de um mediador. Quem é esse mediador aqui que ele está falando? É Moisés. Não está falando da lei mosaica? Então, aqui está dizendo nesse texto que a lei, ela foi tornada publicamente conhecida por meio de anjos e ela foi mediada por Moisés. Olha o que diz lá em Deuteronômio 33, versículo 2. Diz assim: disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Olha só, está dizendo que lá no Sinai, no monte Sinai, quando Moisés se encontrou com Deus para receber a lei, Deus veio, mas não veio sozinho. Ele veio acompanhado das miríades de santos. O que quer dizer isso? Miríades de santos. Quer dizer que ele veio com os milhares de anjos. Milhares dos seus anjos vieram com ele. A nova tradução na linguagem de hoje, ela pega essa ideia. Ela traduz assim: com ele vieram milhares de anjos. Você sabia que lá no Monte Sinai, Moisés se encontrou com Deus, mas não foi somente com Deus? Milhares de anjos estavam juntos. O que a gente pode deduzir disso aqui? A gente pode deduzir que Deus entregou a lei para Moisés nas tábuas, mas quem entregou nas mãos de Moisés essa lei foram os anjos. É como se Deus tivesse feito ali a inscrição da lei nas tábuas e os anjos entregaram a Moisés. Que coisa, hein? A gente não vê isso em filme nenhum, história nenhuma, mas é o que diz a palavra de Deus. Então, os anjos estavam ali presentes e por isso é dito que promulgaram a lei, tornaram essa lei pública de modo oficial. Na nova tradução na linguagem de hoje, traduziram simplesmente como entregaram, ou seja, entregaram a lei para Moisés. É essa a ideia ali. Embora soe estranho para nós, Paulo está dizendo que os anjos entregaram a lei a Moisés, repito, e Moisés, entregou a lei ao povo. Falando de outra maneira, a lei, ela envolveu criaturas intermediárias entre Deus e o povo. Você está vendo isso? A lei, ela envolveu criaturas intermediárias entre Deus e o povo. Já na promessa, houve algum intermediário? Não. Deus falou direta e pessoalmente a Abraão. Paulo está dizendo que isso é uma evidência da superioridade da promessa. Por quê? Enquanto a lei envolveu intermediários, a promessa foi uma coisa mais séria, mais importante. Por quê? Porque Deus pessoalmente fez a promessa a Abraão. No caso da lei, Deus deu a lei, mas os anjos entregaram a Moisés e Moisés entregou ao povo. Olha o que diz o versículo 20 aqui. O apóstolo continua. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Que texto estranho, não é? Confuso. Vou repetir. Ora, o mediador não é de um,
mas Deus é um. O que Paulo quer dizer aqui? Que todo mediador, ele atua entre pelo menos duas pessoas, não é verdade? Para haver um mediador, tem que haver pelo menos duas pessoas. O mediador nunca é de um só, isto é, ele nunca é de uma só pessoa, pois não dá para intermediar alguma coisa se há apenas um lado presente. E, de fato, os anjos de Moisés intermediaram a lei entre Deus e o povo. Deus não a deu diretamente ao povo. Estou falando sobre a lei. Aí ele continua. Mas Deus é um. Por que Paulo fala isso? Deus é um. Porque no caso da promessa, não houve intermediário. Não houve. Deus mesmo prometeu diretamente a Abraão. Olha como é que a Bíblia viva, ela capta bem essa ideia. Mas Deus, quando leu a sua promessa a Abraão, fez isso sozinho, sem os anjos e sem Moisés como intermediários. Então, a gente percebe aqui o quê? Que Deus mesmo, ele naturalmente mostra que a promessa é superior, porque na promessa ele se envolveu pessoalmente. Ele veio, chegou para Abraão e prometeu: eu vou te dar isso, isso e aquilo. Já na lei mosaica, Deus não entregou diretamente para o povo, não. O que ele fez? Ele deu a lei, os anjos entregaram para Moisés e Moisés entregou para o povo. Você percebe que no final das contas, a promessa, ela é superior à lei e não podemos ter dúvida quanto a isso. Essa confusão de que, eu devo observar a lei. Não, para a salvação, isso não tem nada a ver. Para a salvação, a gente se firma em quê? Na promessa. Deus prometeu nos salvar. Ponto. E a lei? A lei veio ajudar na promessa, porque a lei nos leva ao desespero e, consequentemente, nos leva a correr para Cristo. Pelo menos era assim que deveria ser. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.